Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. Nosso convidado de hoje é Leonardo Camargo. Ele é tatuador e proprietário do Estúdio Camargos, na região central de Suzano. Ele é tatuador há 4 anos e recentemente abriu este novo estúdio ali na região central. Muito obrigado e seja muito bem-vindo, Léo. Eu que agradeço pela oportunidade aí do Suzano hoje. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, Léo. Como começou esse seu interesse assim, em ser tatuador? Como você começou? Quando você olhou pra uma tatuagem e falou assim, caramba, eu acho isso da hora. Eu sempre achei diferente isso em mim, né? Então, tipo, desde jovem eu era o que amava esse lado artístico, né? Gostei de desenhar, novo também. E me chamava muita atenção esse estilo em si. Mesmo, tipo, as pessoas próximas não compactuando na mesma ideia. O pessoal, geralmente família, assim, não gostava muito de tatuagem, Isso, né? isso. Que, querendo ou não, teve que quebrar um tabu, né? Nos últimos anos, a tatuagem evoluiu muito e ela foi mais para um lado artístico, né? Antigamente era muito marginalizado essa cultura, né? E daí trazer, às vezes, para uma convivência dia a dia, dá uma mudança até na visão de familiares, às vezes, assim. Tem um, digamos, conservadorismo nessa questão, mas depois o pessoal vai se adaptando aos poucos. Mas daí, quando você decidiu que você queria abrir, você queria seguir uma carreira como tatuador? Na verdade, um dos meus primeiros trabalhos eu já sabia que eu queria aquilo pra mim por causa da perspectiva do tatuador. Ou seja, eu fui pra fazer algo pra ficar mais bonito esteticamente, né? Que eu acho que é o que as pessoas buscam hoje em dia. Eu já busquei, tipo, há bastante tempo atrás. E naquele dia mesmo, eu acabei, tipo, encontrando um tatuador onde ele me colocou um posicionamento do lado artístico da tatuagem e não em si somente uma posição de beleza, né? E daí, a partir disso, você decidiu abrir um estúdio. Você é tatuador há mais ou menos 4 anos, como a gente falou. E daí você decidiu abrir um estúdio. Como foi o começo, o início desse negócio, o início desse estúdio? Então, eu trabalhava CLT, né? E a gente pagava aluguel, essas coisinhas assim. Então, primeiro teve que ter uma organização financeira, né? Sim. Então, a gente não tinha como seguir nenhuma carreira, não tinha como criar nenhum projeto sem antes ter essa organização financeira. Então, a gente teve a oportunidade de estar construindo uma casa e tal. E a partir do momento que a gente saiu do aluguel, as despesas diminuíram bastante e eu vi que eu precisava de menos para me manter. Ou seja, seria o primeiro passo para estar iniciando uma carreira. E daí, a partir disso, você começou essa carreira. E quando vocês abriram recentemente o Estúdio Camargos ali na região central, aqui na região central de Suzano, como foi também todo esse planejamento para conseguir ali, no que é uma área muito difícil às vezes de conseguir estabelecer um negócio? Como é que foi? Então, acho que no primeiro, segundo ano assim, de tatuagem, eu já consegui ler essa, como eu posso explicar? Essa posição da tatuagem em si no nosso município. Eu via que tinha estúdios conceituados há anos, ou seja, 20 anos de estúdio, de uma família de tatuadores. E o meu sonho era impor a minha família no centro da cidade, tipo, trazer relevância para minha família, entendeu? Então isso foi uma ideia jovem, mas vendo os outros estúdios impondo isso e sabendo que alguém teve que iniciar, eu chamei a responsabilidade para estar iniciando o meu empreendimento para minha família. E eu queria saber quais são os desafios iniciais, assim, de quem decide seguir nessa carreira, quais são os desafios iniciais de você começar. Você falou sobre organização financeira, sobre, digamos assim, de certa forma, às vezes é um risco, sabendo que tem muitas famílias aqui que já são tradicionais também. Quais foram esses desafios iniciais que você passou? Acho que o primeiro desafio é conseguir colocar na cabeça das pessoas próximas a nós, né, pessoas com influência que passou a sua vida inteira planejando o seu futuro em si, né, ou pelo menos tipo dando conselhos, sabendo que você seguiria o que você quisesse, mas ao mesmo tempo te dando caminhos alternativos, né? E colocar para eles tipo, ó,
eu não vou seguir nada do que me foi imposto. Então, tipo, eu acho que isso é mais difícil em qualquer sonho, eu acho, né? Eu acho que o sonho em si, ele trata isso. Sim. Então, quando nós decidimos seguir o nosso sonho, eu acho que a gente acaba tendo que ter esse tete-a-tete com os familiares em si. Mas a dificuldade maior hoje para virar um tatuador, eu acredito que seja a facilidade, que não ocorreu na minha época, por exemplo. Mesmo sendo breve, 4 anos, 5 anos atrás e tal, eu tive que ter um planejamento onde não tinha tanta informação. A área digital não era tão vasta e os tatuadores são muito mais conservadores do que os nossos familiares. Ou seja, há 5 anos atrás, para você buscar uma informação sobre tatuagem, era muito difícil porque os tatuadores, muitos tinham muitos anos de carreira, muitos eram mais de idade, acabou que tipo eles não transmitiam essas informações. Então, tipo, não tinha onde buscar, o YouTube não era tipo aquele meio de comunicação que é hoje, né, que qualquer coisa você aprende pelo YouTube. Então, acho que isso é a maior dificuldade hoje, ter acessibilidade. Pelo contrário do que foi na minha época. Na minha época, por não ter acessibilidade, você se esforçaria muito mais. Hoje, por ter acessibilidade, você aprende muita coisa errada. Isso é um bom ponto, inclusive. E daí eu queria que você falasse, principalmente agora, do seu empreendimento. Quais são os principais serviços oferecidos lá no Estúdio Camargos? Então, o Estúdio Camargos, ele conta com uma equipe de 5, 6 pessoas, mais ou menos. Eu entrego realismo, né? Então, eu faço rosto, faço animais. É uma das áreas mais procuradas hoje na tatuagem. A minha esposa, ela faz o fine line, que é traços finos, é tipo uma área que eu nem me arrisco. Mesmo ela tendo começado depois de mim, ela focou 100% desde o início da carreira nessa área e acabou que ela se especializou nisso e eu me especializei no realismo. São as duas áreas que tem mais procura. E temos também lá trabalhos geeks, ou seja, temos um tatuador também especialista em animes, em desenhos animados, nessa cultura, né? E temos outro tatuador também para tatuagens delicadas, temos a Body Pierce e trabalhamos sempre com especialistas. Essa é a intenção do estúdio. A gente pegou um estúdio onde era uma escola, ou seja, um estúdio com muitas salas, com muito espaço, com espaço amplo, para trazer um conforto para os nossos clientes, primeiramente, até porque tem muitos trabalhos que levam de 10, 20 horas tatuando, ou seja, não tem como trazer algo reprimido como nos estúdios convencionais, que tratam um pouco mais de empresa. Então a gente está tentando trazer essa comodidade, esse conforto para os nossos clientes. E é basicamente isso, tipo, nós temos especialidades no estúdio, eu acho que esse é o diferencial. Nós queremos trazer o melhor de cada área para os nossos clientes. E uma coisa que você falou que é muito interessante, o estúdio é estabelecido onde era uma escola, então é um estúdio muito grande. É um estúdio muito grande que ainda nem conseguimos explorar todo o espaço, para ser sincero. A gente abriu recentemente, vimos o que cabia a nós e ainda tem espaço para a gente falar assim, poxa, o que dá para fazer ali? Mas gostaríamos muito que o nosso estúdio virasse um centro cultural, porque a arte no Brasil em si ela é muito desvalorizada. Se formos levar em consideração os países afora, são bem mais avançados do que nós nesse quesito. E dentro disso, o nosso estúdio, eu quero poder levar um pouco de história da arte, eu quero poder levar um pouco de inspiração, ou seja, se você está travado, seja em qualquer área artística, eu quero que você consiga buscar inspiração no meu estúdio, entendeu? Ou seja, eu quero ter monumentos, eu quero ter uma parte de ateliê, parte para pintura em si, só que são todos projetos, então esperem muito do estúdio ainda. Que legal, é uma ideia incrível mesmo. Ainda mais para você poder misturar a arte em vários sentidos ali, no meio de um estúdio que tem esse objetivo, igual você falou. Você começou na tatuagem por sua paixão pela arte. Isso é muito legal. E daí eu queria que você contasse também um pouco para quem nos assiste, como funciona, por exemplo, a questão de uma avaliação do preço de uma tatuagem, por exemplo. Eu chego lá e quero fazer uma tatuagem de tal tamanho. Tem alguma tabela de preços? Tem algum
Se a tatuagem é um pouco mais complexa, ela fica um pouco mais cara. Se ela é mais simples, ela fica mais barata. Conta um pouco pra gente. Então, a tabela de preço que dá pra mim transmitir é a tabela de tatuagens comerciais. O que seria isso? Aquela tatuagem que a gente não pode deixar passar sem fazer, né? Ou seja, você vai ver todo mundo com uma cruz, todo mundo com uma borboleta. Ou seja, são tatuagens que todo mundo quer ter, pelo menos para ter aquela experiência de primeira tatuagem, para depois o artista conseguir te captar e levar para você um pouco mais da especialidade dele. Eu, no caso do realismo, minha esposa no caso do fine line, o Danilo, que trabalha com a gente no caso do geek e tal. Ou seja, essas tatuagens elas são a partir de R$100 e tipo, o valor médio ali fica em torno de 300, 400 e tal. Mas as tatuagens mais elaboradas dentro da nossa especialidade convém muito com a época que você vai buscar o seu profissional e também a dificuldade do trabalho e o quanto ele se dedicou para criar aquele trabalho para você. Porque hoje você pode encontrar um artista onde ele vai te oferecer um valor menor, porém ele vai pegar uma imagem no Google e vai depositar no seu corpo para o resto da vida, né? Ou seja, o esforço que ele teve foi de tatuar, entendeu? Ou seja, ela não agrega tanto valores. Agora, você buscar um profissional, conseguir ter um tete-a-tete com ele, conseguir elaborar algo que está na sua mente, trazer algo importante para você, é onde agrega valores na arte em si. Sim. E Léo, você falou sobre assim, ó, por exemplo, o tempo. Tem alguma diferença? Eu peço, digamos assim, eu quero agendar com vocês no começo do ano, agendar no final do ano, porque geralmente as agendas são mais apertadas, isso também influencia no preço? Então, a gente faz de tudo para conseguir atender todos os nossos clientes, orçamentos, mesmo tendo dificuldade, porque não podemos passar para secretária essas coisas, porque a arte em si não é algo robotizado, não é algo para ser, como eu posso explicar, tirar a humanização, sabe? Ou seja, tem que ser algo humanizado, então você tem que falar com o seu artista, não tem como eu colocar uma pessoa para te recepcionar. E essa questão da agenda em si, ela não agrega valores não. Tipo, mesmo que seja daqui 3 meses, 4 meses, 5 meses para agendar uma arte, ela não agrega valores na arte em si. Você vai pagar por aquilo que você está buscando conosco realmente. Certo. Uma curiosidade, essa é até minha mesmo. Você falou às vezes sobre trabalhos que duram 20 horas, 25 horas. Como é que vocês vão dividindo isso assim, às vezes nos espaços dos tempos? Tem que esperar um período depois de fazer a primeira parte, uma primeira camada? Como é que funciona mais ou menos isso? Então, a gente pede muita colaboração do cliente, pede para se alimentar bem antes da sessão. Procuramos parar pouquíssimas vezes, tipo, tanto para se alimentar e tal, porque tem aquela questão, a pele esfria, então para você não sentir uma dor um pouco mais excessiva, a gente pede tipo que paremos menos, ou seja, nós nos abstemos da rotina para conseguir entregar um trabalho impecável para vocês, entendeu? Recentemente eu fiz um fechamento de costa, eu levei em torno de 22 horas para concluir. Ou seja, eu peguei tipo 8 horas da manhã de um dia e fui concluir tipo às 6 horas da manhã do outro dia. Caramba! Então é algo que gerou muito esforço da parte do artista e ao mesmo tempo do cliente, entendeu? Mas a tatuagem em si, eu não compactuo tipo de tatuar sem dor, tatuar anestesiado e tudo mais. Não julgo também quem faz, mas é algo bem suportável, é algo que aquela dor intensiva que todo mundo tipo escuta falar, tatuagem dói imensamente, tatuagem é insuportável. Eu acho que vem de uma tradição passada também, vem de um material menos tecnológico, vem de uma introdução artística menor, de uma ferramenta de trabalho não tão avançada. Então, hoje em dia, a tatuagem em si, ela é suportável. Legal, isso é até interessante você falar, porque era uma das coisas que eu tinha pensado de perguntar assim, tem esse papo que tatuagem dói, mas tatuagem dói mesmo? E é legal você falar isso, porque muitas vezes a pessoa tem vontade de fazer uma tatuagem, mas ela ainda não tem essa coragem, porque tem esse estereótipo na mente, uma tatuagem dói. Mas talvez nem doa tanto. Você mesmo tem bastante tatuagem, como a gente pode ver. Eu sei que pode parecer um pouco pessoal, mas quantas tatuagens você tem? Você sabe contar ou já perdeu a conta? Eu parei de contar faz uns 2 anos. Hoje em dia, tipo,
deu vontade, eu faço. Entendeu? Vai fazendo, acha o espacinho e já vai fazendo. Isso mesmo. Mostra também a sua paixão pelo negócio também. E eu queria que você falasse quais são os tipos de tatuagem. Você citou que lá no seu estabelecimento, lá no estúdio, tem várias especialidades. Atualmente, qual que tem saído mais? Quais têm sido os principais pedidos? Eu acho que o realismo, ele é tipo o topo e ao mesmo tempo fine line. Então, tipo, por quê? Há um ano atrás não entregávamos linhas finas como entregamos hoje. Isso eu estou falando do conceito tatuadores em geral. Ou seja, aquilo que o pessoal trazia. Isso é uma palavra muito comum. Se tatuador assistisse essa entrevista, eles vão entender. As pessoas falam assim, eu quero um traço fino. Só que o que é fino para ela não é fino realmente, entendeu? Uhum. Ou seja, o fino que a gente entrega hoje, o chamado fine line mesmo, ele realmente é algo fora de série. Vamos supor que eu, particularmente, não tenho capacidade por não ter me dedicado tanto quanto a minha esposa se dedicou. E o realismo também é a mesma coisa. É algo que há 2 anos atrás você pedia para fazer o rosto do seu pai, do seu filho e tal, não sairia com a qualidade que sai hoje, entendeu? Sim. Ou seja, por ser novidade, por antes não termos acesso a isso, é o que mais sai. E daí, ainda mais por aquelas questões que você citou, questões tecnológicas, melhoria dos equipamentos, isso tudo faz a diferença. Sim, sim. No final das contas, hoje, para quem está interessado em fazer uma tatuagem. Queria falar também sobre um evento que vocês fizeram entre os dias de 17 e 16. Você falou sobre trabalhar bastante. Foi loucura. E o Estúdio Camargo realizou o Flash Day, que vocês trabalharam por 52 horas seguidas. Como surgiu essa ideia de criar um evento como esse? Então, hoje é fácil fazer o comum, né? Tipo, nada se cria, tudo se copia. Então, vamos supor, isso não vinha em local algum, mas por ser um estúdio novo, na área central, num local muito bem posicionado, me trouxe muita vontade de fazer algo que ninguém havia feito. Então, não sei, né, se em algum lugar fizeram isso. Eu não me aprofundei, eu não vi em lugar algum, mas eu sabia que em Suzano não tinha ocorrido. Inclusive, até quem trabalha com a gente falou, mano, isso é loucura. Tipo, na metade do percurso já todo mundo, mano... Não aguento mais. Como que vai? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Nós conseguimos mesclar as equipes e tal. Quem aguentou ali mais mesmo foi eu e minha esposa mesmo. A gente conseguiu segurar as primeiras 48 horas intactos. E, particularmente, eu fiquei muito contente com o resultado e não abrangindo financeiramente, mas sim que a Black Friday em si é uma forma de recompensar aquelas pessoas que nos seguem o ano todo, né? Uhum. Ou seja, é gratificante pra gente conseguir entregar um trabalho para você com metade do valor. Por que isso, Léo? Porque nós temos essa gratidão e não conseguimos expressar pela mídia, pelo Instagram, entre outros meios de contato com o cliente diretamente. E nessa Black Friday eu acho que a gente fez mais de 70 atendimentos de tatuagem em si. Tatuagem, para quem já tem, para quem está acostumado, sabe que não é algo rápido, simples. Ou seja, para ter 70 atendimentos em 3 dias, foi tipo um absurdo de trabalhar. Teve tatuador que virou à noite, vamos supor, de noite não vai vir ninguém, vamos descansar um pouco. E pela manhã, tipo, eu cheguei no estúdio assim, do domingo, o tatuador com uma cara de doido, assim, sabe? Tipo, mano, não aguento mais. Eu tenho que ir embora. Minha mão continua assim o tempo todo. O cara tatuou a madrugada inteira. Foi super gratificante mesmo a procura em si. E é isso, foi uma ideia do nada. E vocês pretendem realizar iniciativas como essa ou outros eventos ali para oferecer, como se disse, essa gratidão aos seus clientes? Pretendemos sim. É algo que já foi imposto, inclusive, já foi levantado nas nossas pequenas reuniões que temos no estúdio. E é algo que, como eu falei, né? É algo que agrega valores ao estúdio e, ao mesmo tempo, agrega essa gratidão. A gente consegue expressar o quanto os nossos clientes são importantes pra gente, né? Então, sai um pouco do meio financeiro ali, né, visando só dinheiro, e traz um pouco mais essa questão de humanidade que eu falei que é super importante até para
trazermos mais inspiração para os nossos trabalhos e tal. Mas a gente quer realizar eventos, pelo menos uns 3 por ano aí. Vamos nos organizar também para não fazer nada de qualquer jeito. Sim, claro. E, Léo, você falou sobre essa questão financeira, que muitas vezes o artista não tem que buscar somente a questão financeira. Às vezes é simplesmente poder trazer essa alegria para uma pessoa que às vezes sempre sonhou em fazer uma tatuagem, sempre sonhou em ter um pouco dessa arte, ou às vezes um desenho que ela mesma fez. Mas eu queria que você falasse um pouco. Às vezes tem pessoas que estão nos assistindo que têm esse interesse em serem tatuadoras. Hoje é possível, palpável, seguir a carreira de tatuador sem estar em outra carreira, sem ter um trabalho adicional? Hoje é possível isso? É possível, sim, mas se é um sonho ser tatuador, e se por acaso, tipo, eu particularmente não gosto de fazer nada de qualquer jeito, então tudo que eu colocar os pés eu quero fazer com excelência. Não que eu consiga chegar no melhor do mundo, mas eu quero conseguir chegar no meu melhor, entendeu? Então isso é muito importante para mim, e se você pensa dessa forma também, para virar tatuador, tem sim que se dedicar 100%, não é brincadeira, é algo sofrido, o mal do século, né? Ansiedade, isso e aquilo, tudo agrega, porque tem coisas que fogem do seu alcance, é a questão de incapacidade, entendeu? Então isso agrega muito na ansiedade e tal, então você tem que ter uma cabeça centrada, é dificultoso sim, mas não é impossível. E isso eu estou falando para quem realmente vai se dedicar 100%, para quem realmente vai fazer com excelência. Mas aquele antigo contexto, tipo, de fazer por hobby, qualquer um consegue. Mas é diferente quando você... Mas é diferente. Vamos supor, que nem eu falei, eu não sou de julgar a situação, mas é desconfortável você fazer algo por hobby que ficará na pele de uma pessoa pro resto da vida. Eu acho que eu não consigo imaginar outra coisa na nossa vida que fique para sempre. Não consigo. Não, Carro vai e vem, mãe morre, tudo você acha que é importante, uma hora se vai, entendeu? Sim, mas então, vamos supor, é algo muito, muito pessoal, né? É algo que a gente não pode estar fazendo de qualquer jeito, é impossível isso, entendeu? Exatamente. Mas se for incentivar quem quer começar na tatuagem, você se dedicando 100% na tatuagem, questão financeira, você consegue receber mais do que um médico hoje. Uau! Pessoal, ouçam isso. Essa é uma parte bem marcante dessa entrevista. É interessante saber disso, porque muitas vezes acho que também é um pouco fruto daquele preconceito que as pessoas têm a respeito da carreira de tatuador. Assim, isso aí não dá dinheiro, que isso não vira. E é legal uma pessoa que tem experiência na área conseguir falar isso, passar isso para as pessoas que têm interesse. E daí, Léo, falando hoje, você disse no começo que hoje é muito fácil você ter acesso às informações e muita gente fazendo coisa ruim por causa disso. Quais são os desafios para você hoje, enquanto tatuador? Os desafios hoje do seu negócio? Quais são os desafios que hoje você, Leonardo, consegue enxergar, que você enfrenta? Hoje, o maior desafio que eu tive foi conseguir conciliar a parte artística, que tem sede em crescimento dentro de mim, com a parte empreendedor, que ao mesmo tempo eu sei que é importante para minha geração, entendeu? Tipo, para os meus filhos. Ou seja, eu acho que isso foi a minha maior dificuldade, que eu ainda estou assimilando, porque em momento algum eu vou deixar o lado empreendedor superar o meu lado artista, entendeu? Ou seja, a gente falou de valores, a gente falou que tatuagem é algo bem remunerado, mas ao mesmo tempo é consequência, não é algo que temos que buscar. Eu tenho um artista lá no estúdio onde ele está iniciando na arte e tal, ele tem faculdade, isso e aquilo, ele deixou o CLT para começar a viver de arte. E esse artista sempre se impõe nessa pergunta, tipo, de remuneração, disso e daquilo. E eu sempre expliquei pra ele, falei assim, poxa, eu virei tatuador, não sabia que dava dinheiro. Tipo, eu poderia, sei lá, passar fome, mas, tipo, eu virei tatuador e a consequência, fruto de um bom trabalho, foi a remuneração. Ou seja, não busquem isso. Busquem em si
fazer um trabalho com excelência e o restante é tudo agregado, né? Uhum. E daí, já quase encaminhando para o nosso final, queria que você contasse assim um pouco, o estúdio prepara algumas novidades para esse final de ano, como é o final de ano agora no estúdio, a gente já está chegando no final de 2023, conta um pouco pra gente. Falando a verdade, final de ano, eu particularmente, minha esposa também está com essa dificuldade, pecamos muito em questão de atendimento pessoal, não o estúdio, entendeu? É o que eu falei do artista e do empreendedor que eu ainda estou conseguindo assimilar. O estúdio em si, nós temos alguém responsável para estar atendendo de segunda a sábado, das 11 às 7 horas. Qualquer horário que você for lá, vai ter 1, 2, 3 tatuadores para te atender. Vão estar, lá a gente tem uma área de recepção bem aconchegante, ou seja, você se sente em casa, o tatuador consegue levar para você aquela questão de como fazer, tipo, o que fazer, ele consegue agregar esses valores na tatuagem que a gente comentou um pouco antes, mas eu, pessoal, estou tendo muita dificuldade em conseguir responder os orçamentos, essas coisas, porque a procura é imensa. E imagine aí que no tempo que eu levo para tatuar hoje, que a maioria dos meus trabalhos são fechamentos de braço, de costa, perna, ou seja, eu passo 8 a 10 horas tatuando. Sim, tipo, praticamente todos os dias. Nesse tempo, não há brecha para me pegar um celular, entendeu? Eu não posso quebrar aquele ritual que temos ali com a arte ali. Então, aquela conexão que eu estou tendo ali, eu não posso quebrar para pegar no celular. Então, no final de ano, eu peço até desculpas, mas é quando a gente tem um pouco mais de dificuldade para estar recepcionando, mas justamente por priorizarmos essa parte humanizada. Então, o cliente vai entrar em contato comigo, entendeu? Eu não costumo ter tipo essa demora para responder, procuro sempre responder com rapidez e tal, mas comigo e com minha esposa estamos tendo um pouco mais de dificuldade, justamente por entregar um bom trabalho e por ter uma demanda muito grande. Sim. Mas o estúdio em si, o Estúdio Camargos, em frente ao shopping lá, ele estará aberto das 11 às 7 e teremos profissionais para atendê-los todos os dias. Perfeito. Léo, eu agradeço muito pela sua presença aqui, eu agradeço muito por esse bate-papo, foi muito bom. E eu abro esse espaço para você fazer suas considerações finais. Certo. Eu gostaria muito de agregar algo que é novo para mim também, que entra ao lado empreendedor. O estúdio tem agora body piercing, ou seja, a gente sempre trabalhou com o lado artístico, somente tatuagem e tal, então é algo muito novo e a gente chegou tipo, com promoção, temos joias trabalhadas em titânio, temos diversas variedades lá, inclusive buscamos uma body piercing que entrega um trabalho com muita excelência, ela trabalhou em grandes estúdios aqui do Alto Tietê. A gente trouxe ela para o nosso estúdio, muita gente já conhecia por ela ter trabalhado em um estúdio grande aqui em Suzano mesmo, mas é a Nick. A Nick ela trabalha muito bem e lá no estúdio a gente está entregando piercings a R$ 29,90 esse mês, com joias básicas, e a R$ 50 com joias trabalhadas. E é o dia inteiro lá, a Nick trabalhando, entregando um ótimo atendimento também. Tipo, é magnífico o atendimento que ela prepara para os clientes dela. Tipo, o modo dela trabalhar é perfeito. E isso agrega para o nosso estúdio, né? Sim. Então, a nossa equipe em si, o Danilo também, eles têm uma recepção magnífica. Então, qualquer um que chegar lá, qualquer hora do dia, vai ser super bem atendido. Léo, muito obrigado, agradeço por ter batido esse papo com você, para o pessoal conhecer um pouco mais do Estúdio Camargos. Você pode só deixar o endereço certinho pra gente, rede social, se tiver, certo. Mas... O estúdio fica na rua 7 de setembro, em frente ao shopping, número 19, tá bom? Ele fica ali no cruzamento com o da avó, ao lado do estúdio de música, La Música. A rede social é Leotatu 18, com 2T e 2O. E a rede social da minha esposa é Tatu 21. O estúdio está também com uma rede social que é Camargos Tatu _Suzano, amor? É isso mesmo, Camargos Tatu _Suzano. Muito obrigado, Léo. Agradeço muito mais uma vez por essa entrevista, por esse bate-papo. E eu agradeço a você que esteve conosco até o final dessa entrevista. Obrigado e até a próxima.
Nós colocaremos também os endereços certinho no texto de divulgação da nossa entrevista. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima.